Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos, né? Eu sou Júlia Avelar, da Universidade Federal de Uberlândia, e hoje é o nosso encerramento, né, desse ciclo de releituras da Arte de Amar, de Ovídio, né, nosso terceiro e último encontro, e hoje nós vamos ter o prazer de contar como palestrante inicial com a professora Patrícia Prata, que é professora de Língua e Literatura Latina na Unicamp. Ela realizou toda a sua formação na Unicamp, né, graduação, mestrado e doutorado, e é especialista na poesia de Ovídio, sobretudo a poesia de exílio ovidiana, e possui vários estudos também sobre intertextualidade na literatura latina. Inclusive, sua tese abordou exatamente os diálogos intertextuais entre os Trístia e a Eneida. Tá? E ela possui várias publicações, como eu disse, né, sobre intertextualidade, também sobre o ensino de latim, e ela fez parte do grupo de estudos Odorico Mendes, que organizou edições anotadas e comentadas das traduções do Odorico Mendes das 3 obras de Virgílio, né, Geórgicas, Bucólicas e Eneida, e atualmente ela é coordenadora do curso de graduação em Linguística na Unicamp, então também tem um trabalho de gestão aí, que é uma coisa trabalhosa, né, Patrícia? A gente estava conversando antes, mas é importante também no âmbito da universidade. Eu já vou apresentar também os nossos 2 palestrantes tradutores convidados e a nossa debatedora de hoje, para depois passar a fala para todos. A Eva Skivara, que já esteve aqui conosco, né, no último encontro, ela é professora de latim no Instituto de Filologia Clássica da Adam Mickiewicz University. Ela tem várias publicações sobre a comédia romana, traduziu para o polonês comédias do Plauto, Terêncio e também a Arte de Amar de Ovídio. Inclusive, essa tradução da Arte de Amar dela foi a primeira tradução integral da obra para o polonês, né? E é tradutora premiada e possui diversos estudos também sobre teoria da tradução e recepção da antiguidade na literatura e no cinema. Depois da Eva, quem vai falar vai ser o professor Matheus Trevisan, que eu tive a honra de ser orientada, né, no mestrado e no doutorado. Ele é professor de latim e literatura latina na Faculdade de Letras da UFMG. Realiza pesquisas sobre poesia didática, prosa técnica latina e realizou diversas traduções, né, traduziu o De Agricultura do Catão, o De Re Rustica do Varrão e a Ars Amatória, de Ovídio, né? E mais recentemente também tem uma tradução premiada do poema Aitna, que é de um autor anônimo, né? E foi a vencedora no ano passado do prêmio Abel, né? Na categoria de tradução. E como debatedora de hoje, nós teremos a professora Maria Cecília Coelho, né? Com quem eu também tenho a alegria de organizar esse evento sobre a Ars Amatória. A Maria Cecília, ela é professora no Departamento de Filosofia da UFMG e realiza pesquisas nas áreas de retórica, filosofia e tragédia grega, com estudos sobre a recepção do drama grego no cinema, né, literatura clássica no cinema. Ela realizou mestrado e doutorado na USP, pós-doutorado pela Faculdade de Letras da UFMG e também pós-doutorado pelo UNB, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Retórica e da Associação Brasileira de Retórica também. E, atualmente, ela é a presidente de honra da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Bom, não vou me delongar muito nas apresentações, já passo a palavra para a Patrícia, agradecendo muito pelo aceite em participar do nosso evento, né? E a palavra é sua. Obrigada, Júlia, pela apresentação tão simpática, muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, eu também agradeço imensamente o convite que foi feito pela Júlia Avelar, pela Maria Cecília Coelho, para participar deste belíssimo evento sobre a Ars Amatória, evento este feito aos moldes do Primavera com Virgílio, que foi ocorrido, né, no ano passado, que foi maravilhoso. Sinto-me muito honrada de poder estar presente também aqui e contribuir com mais esta iniciativa que nasce da feliz parceria entre a UFMG e a UFO. Considerando ainda mais que Ovídio, a autora cujo estudo me dedico há tantos anos, além do enorme prazer de poder estar junto e prestigiar o professor, que hoje aqui está como tradutor da Ars, Matheus Trevisan, que é um grande amigo e respeitável colega da área por seus acurados estudos. Ai, que bom que tem os estudos do Matheus, né? São maravilhosos e muitas traduções corretíssimas e deveras elegantes, né? Elegantes.
É uma alegria também poder conhecer a professora Eva Skvara, tradutora da Ars, né, para o polonês, e reencontrar, mesmo que virtualmente, pessoas queridas. Bom, passo para a minha fala, que eu estou com medo de não dar tempo. A ideia dessa fala, ela surgiu após a profícua discussão ocorrida no primeiro dia deste evento. À época, várias questões que me são de suma importância e relevância vieram à baila. O jogo inter, intra e autotextual ovidiano, seguindo a terminologia proposta por Vasconcelos em seus efeitos intertextuais, de 2001, como forma de o autor evidenciar no intertexto o autor no intertexto evidenciar e forjar a sua poética elegíaca, a sua carreira, a sua obra e sua biografia, como bem trouxe Júlia em sua fala. A mescla de gêneros, didático elegíaco, no caso da obra em apreço, o poeta multifacetado, as características, os traços definidores do gênero didático, sua aproximação com o épico e o afastamento, a erotodidaxis ovidiana, tópicos tão bem pontuados e desenvolvidos por Matheus Trevisan. E a discussão sobre autor empírico, a pessoa de carne e osso, e o autor forjado na e pela obra, evocando a noção de função autor proposta por Foucault em 69, que foi bem colocada e lembrada por Gilson José dos Santos da UFO em sua mediação. E por último, mas em nada menos importante, muito pelo contrário, deixo por último por causa da sua importância, eu trago o questionamento feito pela professora Charlene Miotti em sua ficha de inscrição. Muito feliz a ideia da ficha de inscrição, das pessoas poderem tecer comentários, eu cheguei a dar uma olhada e dar vontade de responder a todos, né? Que foi deixado por último, porque ele traz uma reflexão da ordem do dia para quem se dedica ao ensino dos clássicos, eu acho que não só no Brasil, o qual eu resumo aqui. Espero resumir bem, viu, Charlene? Considerando a resistência de parte dos alunos quanto ao conteúdo de certas passagens da Ars, tido por misógino, homofóbico e racista, como trabalhar essas questões com jovens leitores tão inspirados pela pauta igualitária em nossa sociedade moderna. Tal incômodo dos alunos é motivado pela perturbadora e inquietante recepção, né, com seu olhar odierno sobre o passado, que traz questões prementes para o agora. Eu devo confessar que esse questionamento me fez lembrar do 8º encontro da BPL, que vai ocorrer agora em março, né, soa como aquecimento. Bom, todas essas questões me foram inspiradoras e impulsionaram o meu espírito e foram motriz para a breve fala que hoje profiro. A discussão funcionou como uma flecha do Cupido na elegia Um dos Amores, a que, quando atingiu o poeta, lhe deu matéria para versar. Vou, então, fazer da minha fala uma espécie de resposta, de reflexão, né, de uma reflexão que possa contribuir com a discussão daquele dia, a qual não teve um fecho. Como bem comentou Maria Cecília na época, né, nós temos o último dia para retomar o assunto, e eu falei, por que não fazer isso, né? Bom, então, retomando algumas questões, né? Então, quanto ao gênero, como nós podemos definir a ars? Né, nós pensamos sempre num poema didático, mas nós podemos pensar em defini-la como uma elegia, né, considerando o metro. Mas eu vou partir da definição de Trevisan. Bom, então, o título da minha fala ele é provocativo. Eu acho provocativo porque é um tanto ousado, talvez pelo exagero, a subversão do código elegíaco no livro 3. E essa ousadia, ela parte da tão sabida e comentada pelos estudiosos mistura de gêneros ovidiana, né, que é a marca do poeta Ovídio. E, dentre esses autores, nós retomamos o verbete Ovídio, do Michel von Albrecht, que consta da Enciclopédia Virgiliana, né? O verbete mais citado, eu acho, né? E talvez a passagem mais citada do verbete, que Nazão é um mestre da transposição de gêneros, o faz de forma sutil e elegante, sem quebrar os limites dos mesmos. Segundo o estudioso, em toda a obra do poeta observa-se um confronto entre gêneros, principalmente entre o épico e o elegíaco, pois Ovídio se diverte prazerosamente quando ele trata da matéria épica de um ângulo antiépico e anti-heróico. Bom, então, tendo em mente, né, esse hibridismo genérico que é marca do Ovídio, tomemos o início da ars, que eu não vou ler com vocês, tá? Eu só vou deixar os textos aí, porque senão não daria tempo, para vocês, para ilustrando o que eu vou falar. O vídeo, logo no início do livro 1 da Ars, ele se coloca como magister amoris, né? Então, ele coloca a sua obra, a despeito do metro,
né, como uma obra didática. Né? Então, nessa toada, segundo Trevisan, a ars se define, quanto ao gênero, como uma obra didática, antes de elegíaca. Em suas palavras, nas palavras de Trevisan, a ars amatória apresenta os traços compositivos necessários para que se considere como exemplo de um texto em que a tradição da tradição didascálica da literatura greco-latina. A obra é caracterizada como didática, a despeito de o metro ser elegíaco e não o exâmetro, e o tema pouco ou nada convencional, né? Porque ela se estrutura como uma poesia didática, como assevera Trevisan, baseado em Peter Torrey, de 2010. Nós temos o Magister, o vídeo se coloca como esse Magister, que versará sobre um tema a ser ensinado aos seus discípulos, aqui no caso os discípuli, os leitores, que são os homens dos 2 primeiros livros, e a mulher, o público feminino, né, que se pressupõe no 3º livro, e um conhecimento a ser transmitido, que é esse amor. Esse Magister também, ele é versado no assunto, ele é perito, né, no assunto, e é a experiência que move a obra, o usus. Em relação ao usus, né, Trevisan nos chama atenção para o fato de que na ars amatória ovidiana emprega-se a noção de usus experiência como prova da confiabilidade do eu poético, fazendo-nos supor que aquele que nos fala conhece as técnicas da galanteria amorosa porque ele próprio as teria vivenciado. Essa experiência pode ser entendida metapoeticamente, como faz Trevisan em sua dissertação. E o conhecimento, assim, não seria o ato amoroso em si, a arte da sedução, mas sim o do fazer elegíaco que está concretizado nos amores. Temos lições metapoéticas que são ensinadas pelo Magister Amores. Ainda segundo Trevisan, apesar das declarações de que seu conhecimento a respeito da arte de amar ter-se-ia originado da própria experiência com o assunto, essa experiência se revela como nada mais que o conhecimento da própria literatura elegíaca, de modo que vários temas tratados no poema didático em questão se originam de textos originalmente compostos por ele nos Amores, né? Os Amores foram publicados antes da ars amatória, né? Então, por isso, nós podemos pensar esse usus, essa experiência, como sendo os Amores. Os Amores seriam, então, o usus, a experiência do poeta, ou ao menos parte dele. Por que parte dele? Porque aqui eu entro com a ideia que eu estou tendo. Considerando a cronologia das obras, a primeira parte das Heróidas, ela foi publicada, ela foi composta, né, juntamente com os Amores. Ela foi publicada, segundo Comte, entre a primeira e a segunda edição dos Amores. Então, eu vou desenvolver isso mais adiante na minha fala, mas eu sugiro, por exemplo, as Heróidas como se fosse a interface prática, o usus, a experiência do poeta para o livro 3, né? Digamos, a experiência que ele teria para poder versar o livro 3, porque nas Heróidas nós temos a mulher, né, no lugar do amante elegíaco. Então, o que é a subversão? Né? Vou trabalhar, então, com essa noção de subversão já, então, considerando a ars um poema didático, de caráter erotodidático, a elegia didática, que é um gênero grave, comumente versado em hexâmetros, é submetida, podemos pensar, a certo rebaixamento da elegia, cujo metro é o dístico e a temática é ligeira, né? Considerando a elegia erótica romana, cujo tema é basicamente o amor. Segundo Trevisan, em seu livro Poesia Didática, com a escrita da ars amatória, o vídeo transforma a tradição mais ortodoxa da poesia didática antiga, para nós representada pelas lineares lições de Hesíodo. Em primeiro lugar, aspecto que se evidencia com total clareza já no emprego métrico. Tratamos aqui de uma obra literária na qual a presença de outras tipologias literárias ocorre, pois, nesse caso, a forma da ensejo a que se agrega em personagens típicas do drama amoroso elegíaco, topoi e situações da poesia galante. Então, considerando certo rebaixamento do gênero didático, nós podemos pensar também em certa elevação do gênero elegíaco. Né? Aqui eu lembro dos fastos, o próprio Ovídio diz nos fastos, né, que o tema é muito pesado para o metro, né? Então, o Ovídio faz experiências com o metro elegíaco. Né? Ele pesa, às vezes, a temática, né? Em relação a esse metro. Bom,
Então, sobre o amor, então considerado uma arte, uma técnica, uma leitura metaliterária se acomoda bem. Então, é interessante pensar que Ovídio, na Elegia Programática dos Amores, o livro que inaugura sua carreira poética, né, ele versa sobre o amor tanto em termos de conquista e sedução, quanto, sobretudo, em termos metaliterários. Para mim, Ovídio, no fim das contas, ele versa a todo momento sobre o gênero elegíaco. Olhando para o primeiro poema, o poema de abertura dos amores, desconsiderando o epigrama, né, que funciona como a esfraguiz do poeta, eu vejo aqui o seu projeto literário. E ele começa com a palavra arma. É interessante porque aqui eu tenho, digamos, o ambiente elegíaco puro, digamos assim. O tema é ligeiro, o metro é elegíaco. Né? Tá bem acomodado a temática com o metro, que é algo que o Ovídio requer aqui nesse poema, né? Quando ele diz que ele começava a cantar as armas com a matéria adequada ao modo, ao metro, o Cupido veio e roubou um pé, deixando esse pé manco, criando dístico e causando um problema para ele. Ele tem um assunto, mas ele perdeu o metro. Então, se ele não tem o metro, ele também não tem o assunto, né? Aí o Cupido, em algum momento, flecha, lhe dá o assunto, e aí o poeta, né, de vate épico, né, de um cantor épico, se torna um cantor elegíaco, então ele uror, ele se queima, e no pectoro, o aquo pectore regnat amor, né? Então no peito vazio vai reinar o amor. Então a gente percebe que essa elegia que abre, né, a obra do Ovídio, ela é uma elegia que fala do próprio fazer elegíaco, e essa elegia que parece pura, ela nasce com um diálogo com a épica, ao trazer a palavra arma, que retoma nitidamente a Eneida. Né? Então, já nasce num embate com a épica, e a Milite Amores é um topos muito presente na obra elegíaca romana, né? O embate amoroso, certo? Então, também a elegia do Ovídio nasce, digamos assim, em diálogo com outro gênero, em diálogo com a épica, né? É como se nós tivéssemos uma épica amorosa. Então, em Amores 1, que é a elegia programática, nós encontramos delineado o projeto elegíaco de Ovídio, nós vemos também que nós temos um amante homem elegíaco tomado de amores por mulheres ou mesmo por outros garotos, mas não de uma mulher tomada por amores. Tá? Esse intento ele vai surgir no livro 3 da Ars, e é interessante pensar que as Heróidas, a primeira parte das Heróidas já havia sido publicada, né? Então, pensando nessa subversão do código elegíaco, que o que eu estou dizendo de subversão do código elegíaco no livro 3 considerando que o livro 3 é um resumo do conteúdo versado nos livros 1 e 2 para os homens, aquele versado para as mulheres, então as mulheres é que passarão a ocupar o lugar do amante elegíaco, que é masculino por excelência na tradição romana. É o homem que aparece na elegia romana como servo da mulher. Conforme aponta Albrecht, ao contrário da elegia grega, a elegia romana tem como uma de suas características o lamento do homem, o uror, né, o memícerum. Heinz fala em seu livro Allusion and Intertext que Ovídio é o autor elegíaco que mais usa o memícerum, né? A elegia romana tem como uma de suas características o lamento do homem frente ao amor e ou a conquista não correspondida, colocando a mulher na posição de dominador e o homem como servo escravo da mulher amada. Isso é exatamente o oposto do que ocorre nas 15 primeiras cartas que compõem a primeira parte das Heróidas, em que quem sofre por amor são as heroínas, as mulheres, e são elas que se dirigem aos seus amados. Bom, olhando aqui o início da Ars 3, aqui ela começa com arma também, arma dead. Então, ele deu as armas aos homens, né? E agora ele precisa dar as armas às mulheres. Essas armas são o quê? O saber fazer, o fazer elegíaco, certo? Há quem pergunte a ele, mas você vai dar arma para a cobra, né? Vai dar asas para a cobra? Ele fala, bom, várias mulheres são virtuosas, né? Nem todas são como Helena, né? A própria virtude é uma mulher. E ele entra com uma noção de justiça que virá depois da fala da própria Vênus, que pede para que ele ensine
né, tá nessa passagem que está citada aí, a arte às mulheres, porque ela diz que não é justo que as mulheres não conheçam a arte, essa arte, né? Então, eu vou ler essa passagem aqui na tradução do Mateus. Mesmo agora não saberiam, mas a Citereia mandou-me ensinar, e ela própria se pôs diante de meus olhos. Disse-me então: o que as pobres moças fizeram? Entrega-se uma turba indefesa, nudas, né, em latim, a homens armados, armates, que eu posso fazer também uma leitura erótica, né? Os 2 livros já os tornaram peritos. Deves instruir também esta facção por teus conselhos. E é interessante que um pouco antes, quando ele cita Elisa, quando ele cita Dido, né, ele diz que Dido, ela só morreu e só sofreu de amor por Enéas porque ela não sabia amar. O que faltava a ela? Arte. E o amor permanece pela arte. Então, eu estou fazendo uma leitura metapoética aqui, metaliterária, né? Então, é como se o Ovídio vai instruir as mulheres e, nessa leitura, eu estou tentando trazer as heróidas, né, e dizer, olha, nas heróidas eu vejo isso sendo praticado. E eu tenho a carta da Dido, né, para o Enéas. É muito interessante pensar nisso. Eu tenho, né, aqui ele cita algumas das personagens que serão personagens das heróidas, né? Helena, Laudâmia, Penélope e a Dido, certo? Então, a arte aqui ensinada às mulheres pelo autor, que são suas discípulas, pode ser observada de forma prática, posta em prática, digamos assim, nas heróidas, ou posta em prática não posta em prática após o ensinamento, né? Essa prática que talvez deu a experiência, o usus para o poeta poder escrever o livro 3, né? Onde Ovídio dá voz às heroínas que se colocam como amante elegíaco. Ovídio praticaria nas heróidas, né, o que ele ensina no livro 3. No livro 3, ele reveste as nuas mulheres do armamento da técnica amorosa elegíaca, certo? Bom, só a título de... Já estou caminhando para o fim, porque minha fala é só, na verdade, um esboço de ideias, eu estou jogando ideias que ficaram pululando em mim desde da discussão do primeiro dia, né? O Ovídio vai citar as heróidas, por acaso, no livro 3, nos versos, entre os versos 3, 3, 9, 3, 4, 5, ele vai falar dos amores e também das heróidas, e ele também vai falar das heróidas nos amores. É muito interessante pensar nisso. Isso eu só deixo aqui mesmo como como indício de que as heróidas aparecem também na Ars, né? Bom, então, a minha fala é um esboço dessa minha ideia de que as heróidas podem ser vistas como uma interface prática, usos, né, dos preceitos ensinados às mulheres no livro 3. E ela precisa ser melhor aprofundada. E eu não teria tempo, né, para fazer isso aqui. Mas nós podemos dizer, né, podemos concluir, mesmo com essa fala um tanto breve e de ideias, de jogo de ideias, que o vídeo é um provocador, tanto em relação às técnicas elegíacas quanto ao conteúdo. Porque, ao se propor a ensinar às mulheres o amor e a ser amadas, eles a colocam em uma outra posição de menos submissão e de mais ação, considerando o jogo elegíaco, né? Então, nós podemos, novamente, concluir com Albrecht, né? O vídeo expande o limite dos gêneros, sobretudo da elegia, o qual ele reinventa. E é interessante pensar que no livro 3 da Ars, nos versos 3, 4, 5 e 3, 4, 6, quando ele cita as heróidas, né, ele diz que ele criou esse gênero que outros não conheciam, né? Se houver tempo, Júlia, não sei se há, eu gostaria de encerrar só com umas palavras, trazendo algumas considerações sobre a questão do ensino. Eu não sei se há tempo para isso, ou se é melhor eu deixar isso para a discussão ao final. É rapidinho, não seria muita coisa. Patrícia. Dá tempo? Pode falar, então tá bom. Então, eu encerro aqui, tá? Só lancei essa ideia, quero muito ouvi-los depois, o que vocês acham disso, mas eu encerro com a questão tão trazida pela professora Miotti, quanto a passagens com conteúdos misóginos, homofóbicos e até racistas, né?
na obra de Ovídio. Bom, então, sobre como estudar essa obra hoje, eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que nós temos que separar duas coisas, né? Primeira é vê-la como um código literário, e entender esse código literário, tá? Nós devemos... a gente sabe que a literatura, o código literário, ele é entendido dentro do próprio código. É circular a minha explicação, né? Ou seja, o que está em jogo é o diálogo que um texto está estabelecendo com outros textos da sua tradição. Então, esse código, esses textos, eles se retomam, certo? Então, para além do valor do conteúdo, eu tenho um valor de uma técnica, né? Quanto ao conteúdo, os preconceitos que aparecem, isso acho que a gente pode pensar não só em relação à obra do Ovídio, fiquei pensando nas obras dos nossos autores modernos, como Monteiro Lobato, tudo, né? Me veio isso. E também, se a gente for desconsiderar tudo, a gente não pode mais estudar nada, porque se pensarmos em relação ao machismo, a história foi feita por homens, pelo discurso dos vencedores. O discurso feminino está vindo agora, então a gente não poderia ler nada mais, né, se a gente levando esse raciocínio às últimas consequências. E eu considero que os preconceitos mostram o pensamento de uma época, que muito colaborou para a nossa forma de ver o mundo hoje. Então, conhecer o pensamento antigo é uma forma de desarmar uma bomba, eu acho, e mudar a história a partir do nosso momento histórico, pois nós não podemos mudar o que passou. Agora, desconsiderar deliberadamente dadas obras por seu conteúdo preconceituoso, para mim, é dar munição ao inimigo, no sentido de que continuaremos a perpetuar essa visão histórica hegemônica por meio da negação que leva a um silenciamento. O silenciamento é o pior de tudo. Ademais, nós não podemos negar o passado, porque o passado nos constitui. Não temos como fugir disso. Negar isso, como tem sido feito muito hoje em dia, pode nos trazer ainda mais apagamentos de assuntos espinhosos que devem ser falados cada vez mais, né? Então, assim, olhar para textos como o de Ovídio, que consideramos em muitos momentos misóginos, por exemplo, é olhar para como somos constituídos. Ainda temos muito de romano em nossos costumes e modo de ser. O machismo que vemos ali é, salvaguardadas as proporções, também o nosso. E ver isso é ótimo, pois podemos confrontar o nosso machismo e observar sua longa duração, que soa às vezes como uma aparente perpetuação. Por fim, como o passado faz parte de nós, que o olhemos de frente e tiremos do silenciamento as questões que nos perturbam. Mas devemos sempre ter em mente que os questionamentos colocados são nossos e que, em última instância, eles nos fazem olhar melhor para nós mesmos. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Patrícia, por essa fala riquíssima, né, tanto trazendo a questão da autotextualidade nas obras ovidianas, esse diálogo rico, né, entre a Ares, a Amatória, os amores, as heróis, mas também por essa sua fala final, os minutinhos finais foram, acho que você disse muito em pouco tempo, né, e retomou aquela questão do primeiro dia, né, do primeiro encontro, que de fato é uma questão difícil de ser respondida, mas com essa sua reflexão, acho que a gente já consegue encontrar caminhos, né, para pensar em formas de trabalhar essa obra em sala de aula. Muito obrigada. Eu passo, então, a palavra à professora Eva Skvara. Thank you, Eva, very much for being here with us again. And the word is yours. You can. Thank you. My pleasure. My pleasure to meet you again today. First, I must share my screen. Okay, moment. I'm not familiar with Zoom. Moment. Okay. Should work. Today we will talk about the volume number 3, which was thought or directed to women. So just as earlier, I wanted to remind you that this is the book is full of its instructions to women, what to do to be loved and to be lovable and to keep lover for longer.
As I mentioned last week, in my translation, I divided the whole poem into smaller parts because I decided I thought that this is such an intensive course on love, so I decided that maybe it would be useful for readers to have smaller paragraphs or chapters focused on one specific topic. So when we will go through the whole content of book number 3, we can see that everything is connected with beauty and the way in which women can seduce. So Ovid instructs women, for example, he says, take care with your look, and then he describes hair, dress, makeup, cosmetics, brushing hair. He also suggests how to conceal or hide or hide the defects. He warns to be modest in laughter and tears and modest in movement. He suggests to learn music, read poets, learn dancing and party games. Also, he reminds women that they should be seen around. And the next chapter is about benefits of advertisement. He of course gives some words about false lovers and love letters, and he warns women that they should take care with love letters. He suggests how to avoid devices. He encourages to try a lover poet, to try older lovers, how to use jealousy, how to use fear, and he suggests to make men believe that they are loved. As you see in red color, we could say the lessons about instructions. And in blue, just as last week, I marked the longer story, the longer mythological tale. This time is about Cephalus and Procris, and it's connected with jealousy and fear. As you see in the book, which was devoted to women, we have only one such a mythological tale, but it doesn't mean that the mythology is not used by the poet as an example or as a proof that his words are true. At the end, we have such a suggestion that women should watch how they drink and how they eat. The ending of this book number 3 is also the small chapter, how to behave in bedroom. And last week I promised you, and we talked about it, that eroticism and everything what is difficult to translate and to explain, especially today. We will talk this Monday, so be prepared. Talking about some instructions, I would like to show you that Ovid is a very good observer and excellent psychologist. He really knows women, and he really likes them, I think. Although we will see that some suggestions are not acceptable today. The first proof that Ovid knows women, and he is a very good observer. I would like to show you small chapter from the beginning. Ovid says, just as in the books devoted to men, that the most important is knowledge, intelligence, education.
And here also he will suggest, as we hear some minutes ago from Patricia, that women also should read poets and be very well educated. But in all books, he also underlines the beauty, the physical beauty. And he says, I will start with how you look. And he says, okay, beauty is a gift of God's. And there are only few people who got such a gift. But it doesn't mean that we shouldn't take care with how we look. And he says, maybe the beauty is the gift of God. But we know, I think that this feeling, this experience I share with many women, that beauty needs pain. So taking pains brings beauty. And beauty, which is neglected, will die. So the conclusion is clear. We women should be educated and should read and learn how to sing, how to dance, how to read Homerus and so on. But in any case, we shouldn't forget about our physical virtues. And one of these smaller lessons given by Ovid, I decided that maybe her will be interesting for you. Ovid says, the poet says that nobody should ignore the hair, and sometimes the frisure can give hair, a woman, more beauty, or it can deny. So beauty is granted or denied by frisure, by a hand's touch. And he says that there is no one the best. He says that everyone, he follows or he repeats the instruction given by Apollo, that everyone should know himself or herself, and this is the main topic or the main instruction. Know yourself. Get to know yourself. So he says that if there is a woman with oval-shaped head, she should have a plain parting, just like here, I think. If a woman has a round face, maybe the small knot on the top would be very good for her, just a small knot on the top. If I understand the poet well, that's clear. And he also described such frisure like Apollo, when her are laying over both shoulders, or such a very popular frisure which Diana had, Diana's usual style, tied up behind. He also says that sometimes very fitting, very good frisure is for girls when all hair is encircled by tie-boned hair, or when she has around her head the curves of a wave. He also says that it doesn't mean, good frisure doesn't mean that if there isn't any frisure, it is the symbol of neglecting the beauty. He says that sometimes tangled hair suits girls. He also introduced a joke. He says a man who is watching his mistress thinks, oh my God, she's just came from bed. She didn't touch her comb today. She's not combed. She has a frisure from yesterday, and it's just a new comb, a new frisure, a new, okay.
just like here on this picture. I'm talking about such a tangled hair, such a not prepared in a frisure, in a very elevated frisure, a very sophisticated frisure. The first thought is connected with Ariadne and Bacchus. Why? Because we have there the very clear description that she was, after abandoning her on the shore by Theseus, she was just from sleep, veiled by her loose robe, barefoot, with her yellow hair unbound. So she was in desperation, and usually pictures, paintings present Ariadne in such a despair. She was crying. She was not artificially prepared for have a date or to have a chance to seduce anyone. And as we know from the mythology and from Ovid and from painting by Titian, she maybe not seduced, but she conquered the heart of gods, Liber or Bacchus. Ovid says that she didn't lose her beauty by her tears, and of course by her unbound hair and loose robe, and such a statement which is not connected usually with dating or seducing. Actually, the story is in the book number 3, so not in the 3rd, because the story is connected with the next chapter. It's at the beginning of the next topic in the book number 1, topic devoted to feasts, wine, and everything what is connected with wine. And the story starts with the sentence excessum vatem liber vocat. So it means hello, it's Liber Bacchus is calling for his poet, right? So we could say, we could understand it that the Bacchus is calling for a poet who must describe the story. So he's calling for him to drink a wine, or he's calling to write something about him. The interpretation can be a lot, I think. Probably you could find much more than I. What is the topic of my my presentation? I would like to say that, of course, I connected or I associated the instruction of Ovid that also not prepared hair, not tied hair can be very beautiful and can do a lot in seducing games. Because this picture, this view of Ariadne is very significant. She's really presented in such a situation which that she doesn't expect that she must conquer anyone or she must be look beautiful for anyone. She was just woke up. She woke up and she discovered that she's alone. So she started to desperate. Probably you remember that the most well-known, the most popular is the picture prepared by, painted by Titian. And probably remember also that Titian painted plenty of mythological paintings, and they were usually ordered by some rulers of Europe.
and they the rulers expected that the painting will follow ancient sources. And in this case, we have the same situation. The Titian was asked to, maybe not asked, but he followed Catullus and Ovid. But I found many mistakes. Usually, in all description, interpretation of this painting, is said that Ovid followed. Titian followed Ovid, but Heroides or Metamorphoses. It's not true. It's completely false thing. It's opinion, not at all. Usually, when we see on paintings on the Ariadne on the shore on the nearby sea, that this usually follows Heroides by Ovid, but Titian. Based on Ars Amatoria. Why? It's very simple, I think, to give you the proof. Half of the picture is, of course, based on Catullus. You see the Thyrsos, Membra, Edisolfo Juvenco, right here the leg and here the head. We have plenty of serpents, snakes around satyrs. We have 3 types of instruments, just like cymbalon, tympana, or cornua. It's here. Probably you will see, you can see the man playing with cornua, with horn. But the second part of the picture is based on Ars Amatoria, and it's very clear because only in Ovid's Ars Amatoria we have the picture with the Silenus on a donkey, sitting on a donkey, and nearly the lapsus, nearly falling down, right, from the donkey. This is the one and only in ancient literature story connected with Silenus in such a position, falling down from the donkey. And we have also in the text we have the vegan, we have animals, very exotic. Of course, I know that there are tigers in the text, and we have here panthers or something like panthers. And of course, I also find an explanation why the Titian exchanged the animals, but I don't want to go in digressions because we will not finish, and I have only limited time. And also we have the Ariadne who is fearing, she is ready to run away, and of course the god who is just jumping from the wagon, just jumping, and in the picture, the Titian just caught the moment, just like on the photography, when the god was going down. And the same we see in the text by Ovid in Ars Amatoria. And what is the most, I think, significant in the picture is this small dog here in front. The dog in paintings, maybe you remember, is a symbol of fidelity. And in this, the whole description given by Ovid in Ars Amatoria, we have only one sentence given by God, by Bacchus. He says, sorry, ad sum tibi cura fidelior. So I will be more faithful. So it's very, I must say that it's very significant that the dog is just a symbol of fidelity. Okay, but now I would like to
to go to the question given by Cecilia last week. She asked me, how is it possible that this tale, this mythological tale, it is described by Ovid, who many times underlines or emphasizes that art and love is very useful, and without art there is no love, and he is the master who will teach in the art of love. And we have a story, and from the story about Ariadne and Bacchus, it's absolutely clear that this is there are no art. It's love at the first sight. And I think that I could explain it. In the passage which follows after this story, Ovid says that wine are very important in the art of love, because wine, roses, or you have here parent, right? So prepare everything what is needed for love. And he says everything fit for passion. And we see that laughter and good mood and pain and sorrow are leaving. So the everything is very useful for love, but that's not all. He says then simplicity comes. What is very rare? What is rarest? Rarissima, evo nostro. So it means very rare in our age. And he says simplicity after wine, which is an opposition to simplicity, is art. So all sophisticated rules which must help to make love, or to force someone to love or to be loved. So Ovid says, only after wine we have the situation as earlier, that everything was very simple and we didn't need this all sophisticated instructions which I'm giving you now and during these lectures. And he ends this phrase with the conclusion: all art disappeared, dispelled by the god. We are talking about god wine. Why god of wine is Bacchus. So when Bacchus is somewhere, all art is absolutely not needed, because he, in his God's person, or he as a metaphor, under the view of under the picture of wine, prepare or brings simplicity. So if you will drink wine, or if you will be with Bacchus, everything is simple, and you will not need my instructions, suggestions, and warnings, and so on. So this is my explanation. I know that it's a little bit. This is the kind of challenge because I tried to join the book number 1 and with the book number 3. But a simpler explanation is that earlier, before Ovid, people didn't need the whole art of love, because everything was simple. Simplicity was in the world. And now simplicity is done. Yes, it's gone. So people need such a poet as Ovid, who will teach them an art of love. Coming back to Ovid, I promised to say some words about eroticism. And actually there are 2 passages. The first one is at the end of the 3rd book, which we discussed today. And the second one is at the end of the
book number 2. So it means after the whole lecture prepared for men. So at the end of the poem directed to men, we have such a passage in bedroom, and at the end of this passage prepared for women. What is there? We have in this book, let's start from the book number 3, because today we focus on it. At the end of the book number 3, we have such a opinion or such a sentence given by the poet, who says that this is the opinion given by Vinis, which says that what is in the bedroom is the essence of love. What's shameful, Vinis says, maybe for people, for you, is my particular concern. So a sentence of love. And again, the poet says that the key to success is to know himself or herself, in this case herself. So let each girl know herself. And he, just as in the lecture, the instruction connected with her, he says the same. There is no one way how to behave in a bedroom, 1,000 ways to do it. And you should adopt a reliable posture for your body. And he describes a situation. If a girl has a nice face, she should lay on the bed in such a way that the face will be seen. The same with the back. If the back is better than the face, so the position should be vice versa. If someone has a good, beautiful legs, they should be on his shoulders. And if someone is very, very small, should be carried by a horse. If someone is very high, should lay or press the bed with the knees, and in such a way to expose or to show her length of body. If someone has beautiful breasts, should lay on the bed, she should spread, and men may stand. And if someone has, after childbirth, wrinkles, she should turn around and be just like a child from Parthia. We remember that Parths usually find driving horse back to the direction of riding. So you see that we have plenty of instructions, and sometimes it looks just like play screen for a movie. Just like conductor or director should say, okay, you stand on the right or on the left. It's very difficult to see in this text pornography, or to treat it as a encouraging to be immoral. He's just the instruction how to prepare the good scene. Very often Ovid is called the first movie director. Of course, the movie didn't exist in antiquity, but very often we have such an impression that Ovid gives such a detailed description of the scene. As you remember, for example, the Amores 1:5, there is the description of the bed, light. This is the date between Ovid and Corinna. So please, when you will read Ovid, try to think
just like a movie director. Everything is given, is described by the poet. And here we have the same impression that this is the description of how to make the scene in the best way. Of course, and next passage in this ending of book number 3 tells also, because here we had about what we will see, and now this is description what we should hear, because in text, especially in Amores, we have very often such an impression that Ovid gives the reader the view what is going on his in his theater or on his scene in such a way that he describes what you can see and what you can hear. So what we can hear: seductive cues, delightful mornings, wild words, artful sounds, sweet delight, right? And if they like this sexual intercourse, probably we will hear also, because they should, or a woman should show it with cries and breath, panting breath. Very often the poet emphasizes that both men and women should have equally their joy. He suggests also about, and probably this is the most difficult place for translation, he mentions about place. Here, this is in the book for women, but also in the ending of book number 2, which is directed to men, we also hear about some place, reach the place where a girl loves to be touched, and don't hesitate to touch her, right? So we could say this is very intimate destruction. But the rest we have: don't hurry to men, don't hesitate to touch her, make the situation in such a way that her eyes will be flickering. You will see the loving murmurs, fitting words, sweet sighs. So we see and hear what is going on. There is no pornographical detailed instruction with the description of what is going on exactly, right? Everything is, the eroticism is built in such a way that it creates the atmosphere, and everyone knows what is going on without literary description. Ovid used also metaphors connected with sailing and racing, and he says you should be together at the same time. You men, don't be faster, don't leave her boat behind you, and you or she shouldn't overtake you in the racing, in the race. So the fullness pleasure, as he underlines, the fullness of pleasure is when man and woman lie, they're equally spent. So everything must be at the same moment. Good timing is a success of such sexual intercourse. I would like to convince everyone that even these two passages, which are usually omitted in the publication prepared for pupils or for
teenagers or for young people. They are not pornography, and it's the same as in the film. With this type of art, we are more familiar. When you saw, I hope everyone saw Titanic. Or maybe you remember that she's naked, completely naked in the scene, but we can't see it. But everyone knows what is going on. The same is with the Ghost, or the Pretty Woman, or the Bridget Jones' Diary. In every one of these movies, we have absolutely clear situation, but it's built by just warming sides, love words. So nothing is literary given, right? But it's enough to build such an erotical situation. And small question, do I have still time? Because I overcross everything. Julia? How much time do you need, Eva? Really? Okay, so 5 minutes. Really? Okay. Right. This is the last problem, because probably the most difficult problem is force in love, because we have a clear instruction given by Ovid, and he says that it is force that pleases girls. So you can't say vis ista vis grata est puellis. You can't say clear, right? So it means that women love or like to be forced. What does it mean in this poem? And why Ovid, who is sometimes or very often called the first feminist, said or wrote such sentence? He says that women like to be forced to give what they want to give, but against their will. In other words, Ovid repeats the opinion, which is very popular in Roman comedies, that, and of course in Roman law and Roman city life, right? That women usually are very open, and they would like to have a closer relation, the sexual relation, but the law forbids them to have such intercourse. So if they will be forced by vis, right, by force, they will be, according to law, innocent. So now some words about Roman law. Roman and in Greece it was the same, that every sexual contact with not between husbands and wives were taken as stuprum. It was what is translated usually as a rape, and the law treated in completely different way rape when the force was used. So because the lawyers or the Roman law decided that a girl is too weak to protect herself before or against the physical force, but the much worse for her is to be seduced, so to let to be forced by
to be seduced for ancient people meant that her soul is infected by something immoral. She should be against every sexual contact. So if someone seduced her, she is guilty, just as he is. But if she used a force, she's absolutely not guilty, because she was not able to stop him, or to protect herself, or to fight with him. So and this opinion was very often used in fables of comedies, which were based on this, especially Terence comedies were based on this motif. And Ovid here revoke this opinion. So he says the girls want to be forced because in this case they may give what they want to give, and they are giving it against their will. So when she will be forced, she will treat this force as a tribute, as a kind of benefit, because she will be able, without any restriction from the side of law, to have such a closer intercourse, such a relationship. And the Ovid says, this girl who might have been forced and escaped is sad, is not happy, although her face pretends delight that she is absolutely satisfied. And he gives as an example the story, the tale from mythology, the tale about Achilles and the Deidamia. And he says about the situation when the royal virgin, the daughter of the king, shared the room with Achilles, and she discovered that he was a man. Why? In which way? Through the rape, because he raped her. But this raped, you see here, stuprum is the term, the term of law of this crime. So she was forced by him, right? That we must think, opportet credere, that she was won by force. So she was raped. She didn't want it. She didn't let him seduce her. Even after this act, she also stopped him. She asked him to be with her, and the poet says, where is that force now? Was it a rape? You asked him to stay with you. Okay, we can talk also about the Stockholm syndrome, but we know it from 20th century. In antiquity, it didn't exist. So why do you restrain the perpetrator of your rape? Why do you want him for a longer time? He raped you, Deidamia. No, but the poet says, maybe starting first, this is the behavior which is a sort of shame. But if someone else will start and force us to something, it changed the situation. Okay, that's all. I think this is the highest time to say that Ovid was my master. And to finish the chapter, my speech about the book number 3. Thank you very much for your attention. Stop sharing. Thank you. Thank you, Eva, for your instigant presentation. Very, very interesting to see this interpretation concerned with the Roman law. This is important, the context. So I think that after we'll have a little time for discussion. So I pass the word to Mateus. Mateus, palavra você e
Pode Sim, partilhar sua tela, veja se funciona. sim, ficou. Está me vendo? Estão me vendo? Sim. Sim, tá. Então, eu vou tentar fazer a partilha do slide. Está visível? Sim. Sim, então eu vou tentar ser mais breve, porque as análises já foram tão bem feitas, tanto pela Patrícia quanto pela Eva, né? Então, meus comentários aqui hoje estão também mais centrados no livro terceiro, de acordo com a distribuição do evento, que fez a previsão desse livro para hoje, o que não significa que algum eventual efeito de sentido que eu venha comentar para esse livro terceiro não esteja também presente nos livros anteriores. Deixa eu dar um aviso, por conta do tempo, a gente vai estender hoje até mais tarde, para você poder falar com tranquilidade, também sobrar um tempinho para discussão. Então, Sim. a gente pode se estender até às 18h45 sem problemas. Tá bom? Sim. Sim, então, já comento que, em geral, o essencial da minha exposição é mostrar um pouco essa questão do engano presente na arte de amar, né? Porque temos o tempo todo a impressão, lendo a obra, desde o livro primeiro, que Ovídio, muitas vezes, se comporta de um modo que não é exatamente condizente com as suas palavras, como se houvesse mesmo um descompasso forte entre atos e palavras do Magister. E com isso, ele muitas vezes leva tanto o discípulos ou a discípula, quanto também o público ao engano, a ser enganado diante de suas palavras, que tem esse teor movediço, como eu coloquei, né? Então, já foi um aspecto comentado pela Patrícia, que no livro terceiro, de Arte de Amar, teríamos como que um empoderamento da discípula, porque assim como nos dois livros iniciais, o discípulos aprendeu como seduzir e manter a sua parceria amorosa. Aqui também, no livro terceiro, de Arte de Amar, a discípula, a aluna, não é passiva no jogo amoroso e é instigada a lançar de vários instrumentos de sedução com vistas a ter sucesso no amor. Então, em princípio, haveria um empoderamento dessa discípula e para amar, né? Então, lembrando que na elegia típica, né, essa amada já era considerada dómina ou era, que é a senhora, né? Ela já era revestida desse poder, mas é como se aqui houvesse uma variação em torno desse empoderamento da mulher no jogo amoroso. Então, pelo menos é o que a letra do texto promete. Não sei se exatamente o que é feito pelo Magister Amores ao longo do suposto curso de sedução acaba sempre propiciando. Então, na elegia já havia um aspecto assim ambíguo. Então, será que essa mulher é empoderada, sendo dómina, ira, ou não é tão empoderada, né? Só lembrando brevemente que, como na elegia, havia, em geral, o eu lírico masculino
se pronunciando sobre o seu relacionamento e muitas vezes dando até uma visão de crueldade, de uma certa perfídia mesmo dessa figura feminina, né? Então, que recebíamos essa imagem até certo ponto negativo da amada na elegia, geralmente pela palavra do homem. Então, que essa amada elegíaca, ela era praticamente silenciada no corpus elegíaco típico. Enquanto que, supostamente, em Arte de Amar, a mulher estaria sendo empoderada, né? Será que isso mesmo procede? Então, ele diz ali, no comecinho do terceiro livro da Ars, né, que ele não pretende armar só os dânaos contra as amazonas, que é como ele chama a amante, né, do sexo feminino de Amazonas, como se fosse mesmo uma luta, né, entre os sexos, entre os dânaos e as amazonas. Ele também pretende que esses combatentes vão igualados ao combate, porque não seria justo investirdes em defesas contra homens armados, e seria torpe que vencesseis deste modo, ó varões. O trecho já comentado pela Patrícia, pela professora Patrícia. Coloco uma pequena citação de Niklas Rosberg na obra Ovid the Poet and His Work, que disponho de uma tradução para o inglês, publicada em 2002, né, em que Rosberg chama a atenção para alguns efeitos interessantes nesse terceiro livro da Ars Amatória, da Arte de Amar, que contrabalançam a visão da mulher empoderada. Porque ele diz assim: as mulheres, sem dúvida, acham útil que lhes deem conselhos especializados sobre o que fazer a fim de parecerem tão atraentes quanto possível. Depois de um proêmio, então, o preceptor começa seu novo curso com instruções sobre os cuidados da beleza, como foi bem destacado pela Eva. Mas uma verdadeira mulher de carne e osso acusta de sentir-se diretamente tocada pelos conselhos que ele dá aqui, pois uma imagem sem alma é mecanicamente construída enquanto assistimos, sendo seu propósito atender às fantasias masculinas sobre o que seja a beleza da mulher. Se já não fosse ruim o bastante, o preceptor encerra sua exposição sobre os melhores penteados, roupas e cosméticos, ensaiando com suas alunas a maneira de um diretor de cena, exatamente a imagem também trazida pela Eva, o modo como deveriam agir em público. Ele faz pedidos como estes, por exemplo, sempre dentro da citação do trechinho do Rosberg, mas como ele tinha citado o latim, traduzo então do latim que ele citou para o português para facilitar a assimilação pelas pessoas. Então, isso já é de Ovídio, que está, entre aspas, simples, seja módica a abertura e estreitas as fendas de ambos os lados da boca, que as extremidades dos lábios cubram a raiz dos dentes, nem se sacudam perpetuamente os ventres nesta hora. Não preciso ler o trecho todo, mas ele está regrando como deve ser a posição dos lábios quando a mulher ri, né? No momento tão espontâneo do riso, até nesse momento ela deve se submeter a essas regras. Sai, isso é,
Arte de Amar 3, 283, 286. Continua o Holzberg. Aquilo a que o falante elegíaco se entrega aqui, enquanto constrói a poela perfeita, não é mais apenas uma manufatura da mulher, é a manipulação da mulher, como se ela tivesse se tornado nessa imagem do fantoche, né, que é manipulado, mas sempre percebemos aos poucos, né, sobretudo para parecer bela para o homem, para que agrade ao homem, para que propicie o prazer ao homem. Ao fim do curso, tudo chegou tão longe que o preceptor pode concluir que o físico de uma mulher deveria ditar a posição por ela adotada durante a relação sexual. Não preciso ler todo, também a Eva trouxe, mas só o comecinho para reforçar esse aspecto da manipulação. Quem muito se distingue pela face, deitará sobre o próprio dorso, mas sejam observadas de bruços as que têm as costas deleitosas. E tu, cujo ventre foi sulcado por Lucina, faze como parto veloz, que volta as costas à montaria. Ou seja, ela deve, no momento da entrega sexual, mostrar o que é belo para o homem e ocultar o que não é belo para o homem. Mil são os jogos de Vênus, simples e minimamente trabalhoso, é aquele em que te reclinas meio de costas sobre o flanco direito. Então, um pouco um resumo desse trecho, né? que como se fosse manipulando mesmo a mulher. Então, a mulher que não tem as costas consideradas agradáveis por um padrão estético usual, precisa esconder as costas do seu parceiro no momento da relação sexual, né? E se, de repente, esse esconder alguma parte do corpo considerada não tão bela resultar em algum desconforto, em algum esforço desnecessário para a própria mulher, para for alguma coisa em prejuízo do prazer da própria interessada. Nada disso é dito. O curioso é que ele, ao final, né, do trechinho que, por volta de verso 790, ele diz assim, 790, um pouquinho depois, né? Se tendes alguma fé na arte que compusemos com larga experiência, acreditai, nosso poema corresponderá à vossa confiança. Então, ele pede a confiança da discípula e diz agora, livro terceiro, um pouquinho depois de 790, que a mulher enlanguecida do fundo das medulas sinta Vênus, e que o ato igualmente delicie a ambos. Então, depois de tudo que ele disse para tolher a espontaneidade da mulher, né, me parece irônico. Então, como alguém pode ainda se entregar para ter uma sensação prazerosa, estando tão preocupada em parecer bela para o outro, e não confortável e à vontade com o seu próprio corpo para si própria. Achei interessante isso que Holzberg traz, porque, como eu disse, me parece que Ovídio trapaceia e engana. Ele solicita essa confiança
se diz seguro condutor do discípulos da discípula, mas leva esse discípulos, essa discípula, por caminhos nem sempre muito luminosos, poderia dizer assim. Então, me parece que, às vezes, ele até engana a discípula, né? Porque lá no livro primeiro, para os homens, né, ele diz, como nesse trecho 643, 646, praticamente diz que não faz mal enganar, né, trair a mulher. Ele diz assim: enganai as enganadoras. Em grande parte, são uma espécie ímpia. Caiam, pois, nos laços que ataram. No livro, isso ele diz da mulher para o homem, que em grande parte são uma espécie ímpia. Ele diz, como falamos em português, ele fala pelas costas. Mas quando ele está falando de frente, ele fala outra coisa. Então, um dentre muitos dirá: porque dás mais veneno às cobras e entregas um rebanho de ovelhas a uma loba raivosa. Deixai de estender a todas o crime de poucas. Então, então agora são poucas as mulheres que são insidiosas, perigosas, enganadoras. Quando ele fala na frente delas, aprecie-se cada menina por seus méritos. Mas ele tinha dito para o homem da mulher, em grande parte, são uma espécie ímpia. Não combina, não se encaixa um posicionamento em relação ao outro. Né? E me parece também que ele como que escarnece dessas discípulas, né? Que vêm para aprender o amor, né? Então, a Eva comentou, se eu bem compreendi, que havendo vinho que torna tudo mais espontâneo, não seria tão necessária a arte no amor. O vinho resolveria praticamente tudo, né? Um outro elemento que resolve praticamente tudo no amor, pelo menos para a mulher, né? Como ele explica por volta do verso 255 do livro terceiro da Ars, é a beleza. Porque ele diz que as formosas, por volta do verso 255 do livro terceiro, as formosas não buscam o auxílio da arte e meus preceitos. Dispõem de qualidades e da beleza eficaz sem arte. Então, ou seja, as discípulas de Ovídio são claramente apresentadas como mulheres não belas. O que também já tinha sido dito um pouco antes do trecho que eu coloco, também trazido, não me lembro agora se foi pela Eva ou pela Patrícia, a beleza é um dom divino. Quantas e quais se poderiam gabar da beleza? Grande parte de vós carece desse dom. Então, suas discípulas também não são belas. Então, até que ponto há, de fato, esse empoderamento no feminino, do feminino no livro terceiro da arte de amar, né? Sendo a mulher tão colocada a serviço do prazer masculino, tão manipulada, tão tolhida, acho que não é exagero dizer isso, no seu comportamento, e sendo ela também praticamente praticamente tendo denunciado de modo, no mínimo, deselegante, que não se trata de uma discípula bela, que a beleza não é um atributo
como se Ovídio dissesse, dessas que me leem para aprender, né? Uma postura, no mínimo, deselegante. Então, era tudo o que eu tinha, recomendando esse cuidado com as palavras de Ovídio, porque são palavras que se colocam muitas vezes em choque com os atos do Magister. Era tudo que eu tinha a dizer. Desculpe se ultrapassei um pouco o tempo. Você, Matheus, foi ótima a exposição, extremamente clara, né? E foi bom você trazer esses pontos de ambiguidade presentes no interior da obra, né? Se num momento se tem a impressão de que vai haver um empoderamento, em outro momento isso é, de certa forma, desconstruído, né, pelo que é dito. E aí eu passo, então, agora a palavra para a Cecília, que vai conduzir o finalzinho da discussão. Ainda temos alguns minutos. Bom, obrigada, boa tarde. Thank you very much, Eva. I like very much your answer. Ask and Aten. Bom, eu vou tentar ser rápida no texto que eu preparei, né? Muito breve. A minha posição aqui como debatedora em uma mesa com 3 latinistas, assim, a Eva já tem esse texto em inglês. Professores e tradutores, em particular de Ovídio, é um pouco singular, pois eu sou professora de filosofia antiga com pesquisa centrada na retórica no período clássico grego. Tenho tido a alegria de organizar muitos eventos com colegas como Júlia, Sandra e Rodrigo e ter convidados especiais como vocês, com os quais tenho aprendido muito, em particular sobre a recepção da mitologia e literatura grega e seu diálogo com os autores latinos. Nesse momento, prefiro usar o termo diálogo em vez de recepção. Mas sou uma diletante na literatura latina e, como tal, vou fazer apenas 3 observações. Primeiro, para qualquer estudioso de retórica grega, da Techne Rhetoricae ou ars retórica, é interessante lembrar que o tema de uma arte retórica é discutido por Platão em 2 diálogos, Gorgias e Fédro. E tanto quanto saibamos, o registro mais antigo do termo retórica está no Gorgias, e teria sido criação de Platão. E naquele diálogo, em certo momento, criticando a poesia dramática, Sócrates diz, 502 BE, que a poesia dramática, o teatro, né, é oratória pública, demegoria, e que esta oratória pública é retórica. Logo, né, ergo, poesia é retórica. Retórica aqui, porém, no sentido de adulação, de engano, de apátrida. Né? E Platão falará, Sócrates, né, dos malefícios da poesia dramática para a formação de cidadãos na polis. Independentemente da verdadeira razão do exílio, a justificativa para tal, né, exílio está ligada à poesia, não como arte no sentido contemporâneo, né, desligada de sua influência na moral, nos costumes. E nisso, a meu ver, a preceptiva platônica se mantém no mundo romano. Segundo ponto, novamente, para quem estuda Techne Rhetoricae e se lembra do Fédro de Platão, chama a atenção o seguinte: o Fédro é um diálogo em que temos 3 discursos sobre o amor, eros, sobre como conquistar e o que fazer, no caso do discurso de Lísias, quando o amado se torna inoportuno. A discussão sobre Eros, inclusive com a citação sobre Helena, de Estesíquilo, da Palinódia, aparece um diálogo em que a retórica já é aceita como técnica, como arte, coisa que Platão havia negado no Gorgias, em que ela era apenas empiria. É arte, portanto, tem regras, métodos, e que valem se estiver, né, uma arte que vale se estiver a serviço do amor ao conhecimento. E aí Platão ressignifica Eros, né, como filosofia. Quando vemos o título em Ovídio, Ars Amatória,
se pensamos em Platão, parece uma paródia, né? E aqui, quando a Eva falou de que a mulher, né, deve conhecer ela mesma, you should know yourself, né? Me lembra que eu penso no Gnotisce auto, de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, mas aqui no sentido, poderia, como eu digo, ser uma paródia. Pois Ovídio usa a arte a serviço da conquista, da sedução e com fins bem distantes daquele da retórica, da arte, da retórica como técnica retórica no Fedro, que ali é uma psicagogia para um outro tipo de ethos, né? Por outro lado, ouvindo a Patrícia, nós podemos também inverter, né? E pensar que, assim como o poeta é um provocador e ensina, mais do que amor, os jogos de gênero literário, a sua arte como artifício da linguagem, mas a gente pode pensar em Platão também como esse provocador, e aqui eu remeto para uma palestra muito recente do professor David Constant, no simpósio sobre Aristófanes, Nietzsche, Eurípides e Sócrates, né? Quando o David Constant defendeu, né, isso foi há 2 semanas, que Platão está fazendo ensino de retórica no Gorgias, na Apologia de Sócrates, né? E, de certa forma, no Ion também. Então, poderíamos, aqui num caminho de mão dupla, inverter e pensar em Ovídio como alguém que nos ensina a ler Platão como esse grande estilista do jogo linguístico, que inclusive está no Fedro, quando no final Platão fala sobre a arte da escrita, né? Ele dá 3 exemplos de diálogos de elogios que seduzem, o primeiro de Lísias, orador, depois os 2 de Sócrates, né? E depois ele vai falar sobre a arte, né? Como a habilidade de escrever. E essa perspectiva, né, platônica sobre e essa perspectiva sobre um Platão retórico, artificioso, engenhoso, inclusive é uma tendência hoje a gente, né, ver livros como Catherine Morgan, da Nightingale, ou da Marina McCoy, enfim. Então, é interessante pensar, né, como que o Ovídio pode nos fazer voltar a Platão, né, com uma ideia da arte amatória, e a gente não esquecer, mas não deixar o conteúdo e esses jogos amorosos serem o principal, porque nisso ele se opõe, né? Mas o artifício e o aspecto retórico desses discursos, né? E, por fim, né, a Eva já respondeu a essa questão. Eva, you have already answered this question, né? Because I put it last week. Quando ela fala, né, da mais popular pintura que a gente tem, né, Ovídio, a meu ver, é um exemplo perturbador. Foi a minha pergunta para Eva no encontro anterior, e que esse exemplo dele dificulta o meu entendimento do título, Ars Amatória, né? O caso de Dionísio e Ariadne, no livro 1, 525 a 563. Esse encontro amoroso, que relatado por Ticiano no quadro que se tornou padrão de cenas mitológicas e que nós escolhemos propositadamente também ser imagem polêmica, né, para esse evento, é uma imagem que, inclusive, nos faz pensar em como a modernidade escolheu esse aspecto da arte amatória, que é o aspecto do amor à primeira vista, né? É uma visão da arte amatória por meio dessa pintura, né? Então, o caso de Dionísio, né? Esse encontro amoroso que relatado por Ticiano no quadro que se tornou padrão de cenas mitológicas, né? Ele indica certa escolha de uma visada romântica posterior, né? É como se estivéssemos romantizando o vídeo, o próprio Ticiano tenha feito isso, e nós, né, continuamos nesse mesmo caminho, trocando a ideia de desejo e de jogos amorosos adrede preparados pelo amor espontâneo, pelo amor à primeira vista, como o próprio Sócrates também diz na Apologia, né? Se eu fosse artificioso nas palavras, né? Mas eu não sou, eu sou espontâneo, eu falo naturalmente. Então, volta esse topos, né, que também é platônico, de uma
naturalidade do discurso. Só que isso seria também uma retórica da antirretórica, né? A gente pode pensar. Mas, enfim, em oposição às Milamônides e sátiros, né? Sátiros que trazem essa imagem também forte nos seus corpos de cavalos, animais que, aliás, têm que ser domados pelo auriga da razão, na famosa imagem do Fédro, né? Em que a alma controla o cavalo da ira e o cavalo da concupiscência. Dionísio aparece e diz, numa cena de amor à primeira vista, aqui na tradução do Mateus, eis-me, um amor que te será mais fiel, né? A Eva já diz, en ad sum tibi cura fidelior inquiti, ponemet, desculpe o meu latim. Ou seja, não há técnica, não há artifício, não há jogos de sedução. Justamente Dionísio Baco parece ser a mais espontânea manifestação de amor eterno e constante. E eu acho interessante que a Eva tenha realçado, né, a presença do cão, do cachorrinho, né, que é a imagem da fidelidade. Mas é engraçado que há 2 pesos e 2 medidas, porque quando a gente pensa em Helena, a cadela, né, aí é por outra razão, é o oposto, né? Então, como também são lidos esses símbolos, né? Ou quando a gente pensa no livro 4 da Odisseia, quando Helena despeja um fármaco, né, para amenizar a dor, né, de Menelau, de Telêmaco, né, esse poder também do líquido, que a gente poderia pensar equivalente ao vinho, mas nas mãos de Helena, né, também tem um caráter menos positivo do que na simbologia do próprio Dionísio, talvez, né, ou Baco. Enfim, como, né, justamente Dionísio e Baco, então, né, parece ser aqui a mais espontânea manifestação de amor eterno e constante, né? Então, como que a gente relê, né, esses textos, né? Eu queria saber, que eu coloquei aqui, né, como que vocês veem minhas considerações, né? Então, eu deixo agora a vocês e ao público, né, essas minhas inquietações como uma pessoa com uma formação em filosofia que vê por esse olhar, né? Então, eram essas as questões. Obrigada pela atenção. Patrícia quer falar? Matheus? Estou aqui falando pelo chat. Eu acho que eu gostaria de responder a Carol, que ela deixou uma pergunta no chat, né? Que é a seguinte, a pergunta, eu anotei aqui. Você acha que sua proposta de ver as heroínas como representantes do usus da arte se fortalece ou se enfraquece diante do fato de que elas são tidas como mal-sucedidas no amor e nos seus objetivos literários? Eu fiquei pensando, falei, nossa, como responder isso? Eu sempre penso no positivo, então eu fui para o fortalecer. Para mim, fortalece um pouco se nós considerarmos a própria fala do vídeo, mas tem o senão do Mateus, né? Que eu achei muito interessante, que eu acho que a fala do Mateus também responde em grande parte a Carol. Mas os homens precisam de 2 livros para aprender, né? As mulheres, um só basta, né? Eu acho que, na verdade, a gente pode rever a leitura, sabe? Rever, talvez o crítico seja muito contaminado pela misoginia, ou esse crítico não precisa necessariamente ser um homem, uma mulher, né? A gente, talvez a saída, e a Cecília agora me deixou mais convicta disso, seja o diálogo dos textos mesmo, o intertexto. Porque eu pensei na Dido, na carta da Dido, né? E como que aquilo é inferior à Dido da Eneida? Na verdade, ela é uma Dido tão empoderada, e esse empoderamento da Dido, ela não está na litera, ela está no intertexto, no diálogo que se estabelece entre a figura da Dido da Eneida e a Dido das Heróidas, sabe? Eu orientei um trabalho há pouco, né, da Renata Martins Predo, que ela analisa comparativamente a Dido, né, da Eneida e a Dido das Heróidas. O Mateus estava na banca até. E eu acho que ela se fortalece nesse intertexto. Então, ali não dá para eu ver algo mal sucedido, sobretudo no objetivo literário.
Se o objetivo literário é dialogar, e se o vídeo, como diz Albrecht, dialoga mesmo com Virgílio, ele tem prazer em fazer isso, eu acho que dá uma leitura épica totalmente diferente. A Dido lá, ela não fala em se matar, ela fala em matar ele, né? Ela o acua. Então, eu acho que talvez a gente possa reler. Eu acho que o intertexto, a gente ir para a técnica mesmo, amorosa, acho que pode nos ajudar a limpar um pouco, né? E observar o que é que... E aí tem o outro lado, o preconceito, que é bem interessante, como o Matheus... Mas eu pensando no que o Matheus colocou, que eu achei muito interessante, a tal da ironia ovidiana, né? Esse falar pelas costas e falar pela frente, achei muito perspicaz isso, Matheus. Isso é o Ovídio irônico mesmo, né? Em funcionamento. Então aí a gente desculpa um pouco o poeta, um poeta que nos irrita, que às vezes você quer ter nele, às vezes ele é ótimo, mas eu acho que ele evidencia o jogo linguístico. Eu acho que essa é a grande jogada, por isso que talvez a elegia tenha morrido com ele, né? Porque ele escancarou o jogo. Eu não vou assim fazer relação com a filosofia grega para não dizer qualquer coisa, porque não é evidentemente uma área que eu domine, mas eu vou só ressaltar, como a Cecília trouxe, essa questão da retórica, que frequentemente a própria estrutura da arte de amar foi aproximada da estrutura de um tratado de retórica, porque há aquelas partes da retórica, da composição do discurso, inuentio, dispositio, elocutio, actio, etc. Há essas partes da retórica, né, que são etapas da composição do discurso. E que, se a gente reparar, isso também está presente em arte de amar, né? Então, a própria questão do encontrar uma puella ou um puer, né? Isso seria a inuentio. Também ele enfatiza muito como, não só como agir diante dessa puella ou desse puer, mas também como, de que modo falar. Então ele diz assim, não use na sua correspondência palavras pedantes para demonstrar assim fazer alarde, né, da sua cultura, porque isso afasta e não seduz. E isso não são assim princípios de uma elocutio da retórica, né? Então que há muito sim de retórico em arte de amar, mas é assim uma retórica o tempo todo do engano, que não necessariamente, né, o que eu vou me comportar de um modo que reflita minha real disposição de espírito. Eu não vou também sequer falar espontaneamente tudo que me vem assim à cabeça, para não gerar algum efeito de afastamento e não de sedução. E o tempo todo o próprio Ovídio joga, então há essa dimensão da estrutura retórica mais ou menos do texto, com as partes da retórica sendo desenvolvidas. O discípulos ou discípula também agirá retoricamente diante do objeto do desejo, visando a sedução, e o próprio Ovídio, o tempo todo, Ovídio tenta nos seduzir também, né, como público, de maneira enganadora, de maneira labiríntica, tentando se mostrar como um magister experiente, que conhece muito do amor, né, como a Patrícia demonstrou, mas conhece muito do amor. Tudo que ele cita do amor são passagens literárias catalogáveis, né? Então, eu acho que é o pouco que eu consigo contribuir. É muito presente essa retórica do engano, que o que vai ser feito retoricamente criará uma imagem, muitas vezes, bastante distorcida, né? Desse amante, desse magister que é sempre muito perigoso, labiríntico, movediço.
Ok? Acho que você quer, Júlia? Cecília. Você já quer que encerre? Então, pelo horário, né? Acho que pelo horário talvez a gente precise Tem mais encerrar. questões? Não tem mais questões também? Só reforçando uma coisinha que o Matheus falou, essa questão da retórica, né? Porque na última parte a Eva realçou todos os aspectos da beleza e dos artifícios. E é exatamente a conexão no Gorgias da retórica como cosmética, né? Só que cosmos também refere a primeira palavra do elogio a Helena, né? E cosmos é um tipo de ordem de estrutura de todo o discurso, né? E o discurso é belo como o corpo de Helena. Então, quando a Eva realçou isso, eu achei bastante interessante por um diálogo também com a cosmética, né? E com a culinária, embora aí seja mais até com vinho, né? Mas, enfim. Bom, esse nós chamamos de um ano ovidiano, né? Eu coloquei agora há pouco no chat a programação do primeiro semestre, no segundo semestre haverá mais, né? Mas nesse primeiro semestre a gente ainda fará, Júlia, Rodrigo, Sandra e eu, o 10º simpósio, Lendo, Vendo e Ouvindo o Passado, que será todo sobre metamorfose, itálico, e metamorfose, sem itálico, porque trataremos de todos os termos correlatos à mudança, recepção, alteração, movimento, né? E nesse colóquio, eu coloquei as datas para vocês, simpósio, ele será organizado com vários conferencistas latinistas, mas, né, também pessoas de outras áreas, filosofia, história, helenistas. E antes do simpósio haverá uma mostra de filmes, né? E depois do simpósio, filmes sobre o tema da metamorfose, presencial, o simpósio será virtual, e depois do simpósio, o curso intensivo que o Rodrigo dará na pós-graduação sobre a recepção da metamorfose, obra que ele está traduzindo, na poesia contemporânea. E também eu oferecerei na graduação em filosofia um curso sobre o tema da metamorfose, mudança aí dos pré-socráticos, primeiro motor até Galileu e Darwin, né, com convidados também. Então estão todos convidados, né, para esses próximos eventos. E esse Ars Amatória, né, eu agradeço muitíssimo a presença de todos, em particular dos palestrantes, né, e especialmente da Eva, com quem eu tenho um projeto, né, de cooperação, Erasmus. A Eva já veio 2 vezes ao Brasil, espero que ela retorne presencialmente outras vezes, né, to drink. I hope you return to drink, not wine, but caipirinha. And thank you very much, Eva, for your presence and your illuminating interpretation also. E eu agradeço a todos, então, que estiveram presentes, as monitoras muito queridas que nos ajudaram a organizar, né, todo esse evento, né? Beatriz, Larissa, Romana e Nájila. E passo a palavra, então, à Júlia para ela encerrar. Obrigada. Obrigada, Cecília. Queria reforçar mais uma vez o agradecimento a todo mundo que está assistindo, a todos que participaram, né? E um aviso importante, a gente vai provavelmente enviar os certificados em março, tá? Vamos contabilizar a carga horária de todo mundo ainda, e em março os certificados vão ser enviados. E gostaria de simplesmente agradecer. Thank you, Eva. Obrigada, Patrícia, Matheus, Sandra, Cecília, claro, né, com quem co-organizo, Rodrigo também, Gilson, né, que participaram do evento, agradecer aos monitores que deram todo o suporte técnico e agradecer especialmente ao público, né, que esteve presente conosco e que dá sentido ao evento. Então é isso. Gracias máximas, vobis água. Então a todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, gente. tchau. Obrigada. Thank you once more, and to see you. Bye-bye. Bye. Bye, bye. Bye, Eva. Thank you. Bye. Nice to meet you.